Olá, boas-vindas ao canal. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O meu nome é Raquel, também conhecida como Tecna, e hoje vamos apresentar aí a parte 7 do jogo The Farmer Was Replaced, da nossa gameplay, né? Então, a gente já fez um monte de coisa, a gente está muito perto de chegar a todos os recursos do jogo. Agora nessa parte a gente vai apresentar o último recurso, que é o osso, que é o desafio do dinossauro. E depois disso, a gente vai ser capaz, e a gente vai fazer nessa live mesmo, nessa live não, perdão, gente, nesse vídeo mesmo, vamos fazer a parte que o jogo se joga sozinho. Agora que a gente tem todos os recursos, a gente consegue agora deixar o jogo executando, mas vai ter uma outra parte que vai habilitar a Mega Fazenda. Então, o plano desse vídeo aqui é: a gente vê o dinossauro, a gente faz um algoritmo para o dinossauro, e a gente, então, já monta o nosso jogo para ele poder se jogar sozinho. E esse vídeo acaba quando a Mega Fazenda for desbloqueada. Então, vamos que vamos. Na próxima parte a gente vai ter uma Mega Fazenda que vai ajudar a gente pra caramba a conseguir completar o resto do jogo. Vai mudar o paradigma de tudo. Então, vamos nessa. Então, só algumas coisas antes da gente começar. A gente tem que arrumar uns bugs da parte passada, né? Então, acabou que deixei passar bastante bug dessa vez. Bastante não, né? 2 bugs. E fica aí como dever de casa, se vocês conseguiram detectar os bugs. Vamos lá. Mas o primeiro, na verdade, é bem fácil. É nessa parte aqui da substância estranha. A gente colocou a produção para ser de acordo com as cenouras, quando na verdade era para ser de acordo com as árvores, né? Que a gente está plantando árvore. Então aqui a produção do ciclo tem que ser de acordo com as árvores. Beleza, esse foi o primeiro bug. Outro bug também tem aqui, que o custo do nosso ciclo está relacionado com o labirinto, mas a produção não. Nesse caso aqui não tem problema, tá, gente? Porque, se eu não me engano, isso aqui tá no nível 1, então não teria problema isso aqui. Ainda tá fazendo a conta correta. Só que o certo, né, é também a gente vincular não só o custo, como a produção também. Porque aqui a gente está dizendo, né, ele aumenta o ouro nos baús de tesouro e a quantidade de substância estranha necessária. Então a gente estava contando só a quantidade de substância estranha, não estava contando a quantidade de ouro que a gente recebe. Então, beleza. Esse aqui foi os primeiros bugs relacionados aqui com essa parte do gerenciador. Agora, o outro bug é na parte do labirinto mesmo, que é o seguinte. Aqui, quando a gente está escolhendo as direções, a gente está aplicando os critérios antes e depois aqui a gente não precisa mais do critério, a gente já presume que já está tudo certo. Só que isso aqui é uma DFS, ele vai chamando recursivamente. Então, o que acontece? Esse KeyMove ele vai continuar funcionando, não tem problema o KeyMove ser aqui, mas vamos supor, aqui a gente vê se ele está visitado ou não, ok? Então a gente vê aqui, ó, ele está visitado. Se não tiver, a gente adiciona. Só que como são várias chamadas recursivas, pode ser que aqui, nesse momento aqui, ele não está visitado, mas nesse momento aqui que você chama, ele pode estar visitado. Você pode ter feito várias coisas aí que quando você volta para essa parte aqui do código, você está visitando novamente uma posição que você não precisava visitar. Então, nesse sentido, é mais interessante não deixar as verificações aqui mesmo. As verificações são na hora que a gente precisa chamar, em vez de fazer verificação antes. A gente pode deixar o if can move aqui, se quiser, mas já que eu vou trazer, já que a gente precisa trazer isso aqui para cá para baixo, então vou trazer logo tudo. Vou botar o can move aqui, aqui passa tudo para cá. Aí calcula, o próximo não precisa, né? Já tá aqui. Então é só a gente trazer. Ah, dá para deixar ali em cima, né? Fazer end. E se isso daqui não tiver invisitados, então a gente coloca as duas verificações aqui e a gente pode tirar elas daqui. Ok. Então aqui a gente coloca as 4 direções e depois deixa para filtrar aqui. Ok? Isso aqui não vai fazer muita diferença em termos de performance, mas vai ajudar a gente porque vai evitar a gente de visitar uma posição que a gente já visitou. E esse é o maior ganho de performance aí que a gente pode ter. Então, perfeito. Então, essas eram as duas coisas que estavam erradas aí com o algoritmo do labirinto. Agora a gente pode continuar.
Ah, tem um detalhe, perdão, que é o seguinte. Que não é uma coisa que está necessariamente errada, mas que dá pra gente fazer com menos linhas de código, que é o seguinte. Aqui a gente está fazendo visitados e depois a gente está chamando DFS. Mas a gente podia ter botado visitados aqui no. Então, quando você chama o DFS, aí você adiciona na lista de visitados. Fazer isso aqui não altera o comportamento do algoritmo, tanto que você. Isso aqui é porque quando eu coloco visitados antes, é porque eu estava com a mentalidade do BFS, porque no BFS você realmente precisa. Mas no DFS não faz diferença. Então, você pode colocar o visitados aqui, na hora que você chama o DFS, faz um pouquinho mais de sentido, né? E aí agora você não precisa disso. Se não tiver na lista de visitados, você vai se mover, você vai chamar a função e a primeira coisa que a função vai fazer é adicionar na lista de visitados. Ou seja, você visita na hora que você chama a função, que faz mais sentido do que você chamar antes. Chamar antes ou chamar na hora da função, no caso do DFS, não faz diferença. Então, aí a gente pode economizar aí algumas linhas de código. Na verdade, aqui a gente continua com a linha de código, só que agora vai ser um conjunto vazio. Em vez de colocar o XY, coloca um conjunto vazio. Então, beleza. Aqui eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender, né? Que o visitados é na hora que a gente faz o DFS. Ok. Então, com isso agora, sanado aí algumas coisas da parte anterior, a gente pode começar com a nossa nova parte, né? Que agora é com os dinossauros. Os dinossauros, eles têm os ossos, e os ossos é o último recurso que a gente precisa para a gente ser capaz de farmar todos os recursos da fazenda. Então, nessa parte, a gente vai fazer também, além do dinossauro, um sistema que ele vai desbloqueando as coisas automaticamente. Você não precisa vir aqui na árvore e clicar em mais nada. Na verdade, a gente meio que está fazendo isso, só que agora vai ser para o jogo inteiro, né? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente vai precisar desbloquear o dinossauro, né? Então, vamos lá, botar aqui dinossauros. Vamos aguardar ele arar tudo. Beleza, desbloqueou o dinossauro, a gente já tinha o que precisava. Então, vamos lá. Dinossauros são criaturas antigas e majestosas que podem ser cultivadas por seus ossos antigos. Infelizmente, os dinossauros foram extintos há muito tempo, então o melhor que podemos fazer agora é nos vestir como um. Para este propósito, você recebeu o novo chapéu de dinossauro. O chapéu pode ser equipado com Change Hat, Dinosaur Hat. Dinosaur. Infelizmente, ele não se parece muito com o da propaganda. Se você equipar o chapéu de dinossauro e tiver cactos suficientes, uma maçã será comprada e colocada automaticamente sob o drone. Quando o drone está sobre uma maçã e se move novamente, ele come a maçã e sua cauda cresce em 1. Se você puder pagar, uma nova maçã será comprada e colocada em um local aleatório. A maçã não pode surgir se outra coisa estiver plantada onde ela quer estar. A cauda do dinossauro será arrastada atrás do drone, preenchendo as casas anteriores por onde o drone passou. Se um drone tentar se mover sobre a cauda, move falhará e retornará falso. O último segmento da cauda sairá do caminho durante o movimento, então você pode se mover para ele. No entanto, se a cobra preencher toda a fazenda, você não poderá mais se mover. Assim, você pode verificar se a cobra está totalmente crescida, verificando se não consegue mais se mover. Enquanto estiver usando o chapéu do dinossauro, o drone não pode atravessar a borda da fazenda para chegar ao outro lado. Usar Measure em uma maçã retornará à posição da próxima maçã como uma tupla. Quando o chapéu é desequipado novamente, equipando um chapéu diferente, a cauda será colhida. Você receberá ossos em quantidade igual ao comprimento da cauda ao quadrado. Então, para uma cauda de comprimento n, você receberá n ao quadrado ossos. Então, por exemplo, comprimento 1, 1 osso, comprimento 2, 4 ossos, comprimento 3, 9, 4, 16, 16, 256, 100, 10.000 ossos. O chapéu de dinossauro é muito pesado, então se você o equipar, fará com que Move leve 400 ticks em vez de 200. No entanto, cada vez que você pega uma maçã, o número de ticks usados por Move é reduzido em 3%, arredondado para baixo, porque uma cauda mais longa pode ajudar você a se mover. Um loop a seguir imprime o número de ticks usado por Move após qualquer número de maçãs. Então aqui você sabe quantos ticks, né? E aí é arredondado para baixo, então esse é dividido por 1. Você só tem um chapéu de dinossauro, então apenas um drone pode usá-lo. Perfeito.
Então, aqui tá explicando um pouco, né, sobre como que funciona um dinossauro. Ah, e também tem os chapéus. Então, para você poder usar o dinossauro, você precisa trocar de chapéu. Então, a gente desbloqueou a primeira recompensa aqui, que é dos chapéus para o seu drone, que a gente não tinha desbloqueado até agora. Então, você desbloqueou algumas cores novas de chapéu para o seu drone, e aí você pode fazer o change hat, né? Que no caso é o que a gente vai precisar para o chapéu do dinossauro. Então, explicando então a ideia do dinossauro é a seguinte: você vai usar o chapéu do dinossauro. Quando você trocar para o chapéu do dinossauro, ele vai colocar uma maçã embaixo de você. Você vai comer a maçã. E aí, depois, a maçã vai para um lugar aleatório do mapa. E você tem que ir atrás da maçã, comer. E aí, a maçã vai para um outro lugar aleatório do mapa, que não tem planta e não tem dinossauro. E vai fazendo isso. Então, basicamente, é o jogo da cobrinha, né? Então, a maçã tá aqui. Mas tem que vir para cá. A maçã vai vir para cá. Você vem para cá e o dinossauro ele vai crescendo. Então, a ideia é que você seja capaz, né, de conseguir ir em cada posição que a maçã aparece, sem, né, a cauda atrapalhar. E normalmente eu faria isso jogando, né? Normalmente é um jogo que a gente joga, só que agora a gente vai fazer a versão automatizada, né? Ele vai jogar automaticamente aqui pra gente. Então, beleza. Então a ideia é o seguinte: a gente quer andar com o dinossauro de um jeito que faça com que consiga, né, pegar todas as maçãs sem chocar. O jeito mais fácil de fazer isso é você fazer um caminho pré-definido, o que a gente chama de caminho hamiltoniano, que a ideia é você passar em todas as casinhas, uma de cada vez, sem repetir a casinha, de forma que você consiga fazer um ciclo completo, né? Um ciclo hamiltoniano. Acho que eu falei caminho, né? Ciclo. E aí você faz um ciclo inteiro aqui, ó, que você volta de volta para o começo, sem você passar em nenhuma casinha de novo. Se você fizer isso, se você for capaz de fazer isso, então quer dizer que o dinossauro ele nunca vai esbarrar nele mesmo. Ele sempre vai estar, ele sempre vai poder se mexer, porque é um caminho que você passa em cada um uma vez só e volta para o começo. Então você monta um ciclo. E aí isso sempre vai funcionar, né? Se a gente continuar fazendo o dinossauro dentro do ciclo, significa que a gente sempre vai conseguir pegar todas as maçãs. O único problema desse algoritmo é que ele demora um pouco, né? Porque se a maçã estiver aqui, você vai ser obrigado a fazer todo o caminho até chegar onde a maçã tá. Então, mas gente, eu fiquei experimentando isso daqui, eu fiquei tentando fazer outros algoritmos. Tem algoritmo, se vocês procurarem na internet, que também tem a ver com caminho, só que você pode tirar atalhos. Só que o custo de você calcular esses atalhos é muito maior do que só de você fazer o caminho. Ou seja, não estava compensando, estava assim, dando o dobro do tempo. Então, para esse vídeo, eu vou trazer essa abordagem mais simples, que é do ciclo hamiltoniano. E aí, se vocês tiverem algumas ideias aí pra deixar mais rápido, eu agradeceria bastante. Assim, eu fiquei tentando experimentar, sério, mas eu não consegui pensar em nada que fosse mais rápido do que isso. E esse daqui também é bem simples. Então, vamos fazer aqui o algoritmo. Vai ser bem bacana. Então, a ideia, então, como explicado, é a gente fazer um ciclo. Se a gente fizer um ciclo, então ele sempre vai seguir o ciclo, ele vai continuar crescendo, mas a gente está sempre indo para frente até que vai chegar no momento que o dinossauro ele vai estar andando atrás da própria cauda, né? Então não vai ter espaço para colocar maçã. Então, quando chegar nesse ponto que você não tem mais espaço para colocar maçã, então essa é a hora que você vai desistir. Outra coisa que também estava falando no texto era que é, é quando você não tiver mais maçã ou quando você não puder mais se mover. Então são duas condições, na verdade, de parada, né? Que ele só coloca maçã enquanto você tiver cacto e também ele só coloca e também ele não coloca maçã se não tiver espaço, né, para colocar maçã. Então, então vamos lá. Ah, e outra coisa. O dinossauro, a razão de eu ter feito o ciclo dessa maneira aqui é que o dinossauro ele não consegue dar a volta. Se o dinossauro conseguisse dar a volta, só, né, ficar na mesma linha, né, passar para outra linha se tiver, porque
Se ele desse a volta, você sempre conseguiria fazer tudo, né? Mas aí não, o dinossauro não pode dar a volta, então a gente vai ter que se confinar ao espaço aqui que a gente tem, tá? Então, vamos que vamos. Então, vou criar aqui uma outra parte aqui, que é do dinossauro, pra gente começar a fazer. Ah, outra coisa. Como que a gente sabe que para todos pro grid, né? Esse grid aqui é de tamanho 12 por 12. Mas como que a gente sabe que sempre vai dar certo, né? Como a gente sabe que a gente sempre consegue um ciclo hamiltoniano para o nosso grid? Na verdade, antes do jogo lançar, na versão beta, não dava para fazer caminho hamiltoniano em todos os tamanhos dos grids. Porque eles eram tamanho. Eu tô falando caminho hamiltoniano, é ciclo hamiltoniano, tá, gente? Perdão. É, o ciclo hamiltoniano a gente não dá para fazer ciclo hamiltoniano em todos os caminhos do beta. Mas na versão 1.0 eles corrigiram isso. Como que o Taiwan corrigiu isso? Todos os grids eles são de tamanho par. Quando todos os grids são de tamanho par, a gente consegue gerar um ciclo hamiltoniano. Quando é de tamanho ímpar, a gente não consegue. Então, na verdade, a gente consegue o tamanho, as linhas podem ser qualquer coisa, mas a coluna tem que ser par. Então, se a coluna não for par, também a linha tem que ser pelo menos dois, né? Pelo menos duas linhas, mas aí a partir de dois pode ser qualquer número, mas o número de colunas ele tem que ser par para poder funcionar, né? Para esse ciclo que a gente está fazendo. Então, o ciclo que a gente vai fazer é andar para cá, descer, vir para cá, descer, vir para cá, subir, descer, subir, tá? Aí quando a gente chega aqui, vira e pronto. Esse é o nosso ciclo. Então, vamos fazer aqui o nosso modo dinossauro. Objetivo. Fazer a mesma coisa, né, que a gente sempre faz. Só que agora com osso. E aí aqui a gente vai fazer aí a nossa movimentação. A gente pode até fazer um negócio diferenciado, porque o que acontece? A gente tem aqui que a gente vai fazer uma movimentação que a gente vai passar em cada quadrado uma vez, sem repetir, e vai chegar de volta para o começo. Esse movimento que a gente vai fazer é, na verdade, até bem parecido com o movimento que a gente já faz, só que a diferença é que a gente não pode dar a volta. No que a gente pode dar a volta, a gente já faz isso, a gente já passa em cada quadrado uma vez, com a menor quantidade de movimentos possível, então, desde o começo do jogo. Só que agora, se a gente quiser, a gente pode mudar a nossa função de movimento, para além de ter todas essas qualidades também, não dar a volta, que é o caso do dinossauro. Então, a gente poderia até fazer aqui, ó, campo, movimento, e a gente troca o movimento. E aqui a gente faz uma ação para verificar aí se a gente precisa do dinossauro ou não. Aqui a gente precisa mudar o chapéu, né? A gente precisa aqui também. Deixa eu pensar se eu quero mudar o movimento de tudo. Não, vamos fazer só o movimento do dinossauro, tá? Vamos fazer o movimento do dinossauro ser uma coisa separada. Até porque eu acabei de notar que a gente tem que começar sempre do 00. E nos outros, a gente tem a vantagem de que a gente não precisa começar do 00 sempre. A gente pode começar de qualquer posição, né? Que a gente tem um movimento bem legal já. Então, eu vou deixar só o movimento dinossauro. Eu não vou colocar isso para todo mundo. Eu acho que essa é a boa. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o dinossauro. E aqui a gente troca de volta. Opa. Hats pro chapéu normal. Aqui a gente vai ficar fazendo esse movimento do dinossauro enquanto tiver. A gente pode fazer uma variável tudo bem. Enquanto tiver tudo bem, a gente vai fazendo dinossauro. E quando não tiver mais tudo bem, a gente troca o chapéu de volta. Então, troca para o chapéu do dinossauro. Aliás, a gente vai para a posição 00 primeiro, né? A gente troca para o chapéu do dinossauro. Aí a gente se movimenta. Esse movimento aqui, ele começa no 00 e termina no 00, né? Então vai estar tudo bem. De repente, a gente até consegue passar isso aqui para cá para cima. Porque só precisa ir uma vez. Tá. E aí ele vai fazer um movimento, aí verifica, aí ele muda. Ou seja, ele vai fazer isso daqui. Ok.
Ele vai começar no 0, 0 e voltar no 0, 0. Então aqui a gente vai ter uma função não, uma variável que tá tudo bem. Que a gente coloca aqui tudo bem é igual a true, né? Então começa com tudo bem. Beleza. E aqui a gente tem aquela função verifica. Aqui a gente usa o global, tudo bem. Opa. E aqui a gente usa o global, tudo bem. E aí o critério de parada a gente meio que já discutiu, né? A gente discutiu que o critério de parada poderia ser ele não ter mais maçã ou ele não poder mais se mexer. Ele não ter mais maçã me parece justo porque, né, se a gente não tiver como pagar, mas a gente tem o sistema de gerenciamento de recursos que ele só vai fazer o dinossauro quando a gente puder pagar, né, pelo dinossauro. Então, né, a gente pode, o de não se mover, a gente vai ter que ver todas as direções e a gente tem que ver se a gente não consegue se mover. Eu tô tentando pensar em qual que seria mais fácil pra gente fazer. Eu acho que a da maçã é mais fácil. Vamos ver se a gente consegue fazer? Que é o seguinte. Se a gente tiver numa maçã, a gente vai, come a maçã e ele vai dar a direção da próxima. Então, se não existir a dimensão da próxima, então quer dizer que não tá tudo bem. Quer dizer, se o measure retorna none, quer dizer que não tá tudo bem. Então, tudo bem é falso. Se não, vai estar tudo bem. Eu acho que isso aqui é um pouquinho mais fácil. Vamos ver se isso aqui funciona. Normalmente eu não testei esse, eu testei o outro, que é não poder se mover, que é você ir nas 4 direções, né? Pergunta se você pode se mover. Você dá o return, que já verificou, né? E se você não deu return, você coloca que tudo bem é igual ao falso, né? No final. Mas vamos tentar esse daqui da maçã primeiro, porque tem menos coisa para checar. Então, se não der certo, a gente muda lá para as direções. Então, vamos fazer então agora o nosso movimento do dinossauro. Então, a gente já tem aqui essa parte aqui, ele vai para o 0, 0, ele troca para o chapéu do dinossauro. Enquanto estiver tudo bem, ele vai fazer o ciclo. E aí, ele vai mudar o chapéu quando não estiver mais tudo bem. Sendo que ele vai fazer o ciclo do começo até o final. A gente não está interrompendo o ciclo, a gente só está marcando que não está tudo bem. Então, ele vai continuar fazendo o ciclo. Beleza. Opa, não. Então, vamos aqui para a parte do campo. Então, na parte do campo, a gente definiu o movimento do dinossauro, que é uma coisa diferente do nosso movimento normal. No nosso movimento normal, a gente tem uma coisa, que é o seguinte. No nosso movimento normal, a gente já fez o teste lá no começo, né, do programa. E a gente quer fazer em n ao quadrado movimentos. Então, a gente viu ali, ó, n vezes n menos 1 mais n. E isso aqui dá n ao quadrado, né? Que dá n ao quadrado, aí ali menos n mais n corta, então fica n ao quadrado. Então, isso aqui a gente está fazendo n ao quadrado movimentos. O que a gente quer fazer agora para o dinossauro também tem que ser n ao quadrado, tem que ser a menor quantidade de movimentos possível para ele ir em cada casinha e voltar para o começo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A única diferença é que a gente não pode dar a volta dessa vez. Então, a gente tem aqui o movimento do dinossauro, que a gente vai passar a nossa ação. A nossa ação a gente já passou lá, o verifica, né? E então, a gente vai fazer o nosso movimento do dinossauro. Vamos lá. Então, aqui, a gente tem o seguinte. A gente começa aqui na posição 0, 0. E a primeira coisa que a gente quer fazer é andar para cima e depois andar para o lado, né? A gente quer andar n-1 para cima e depois 1 para o lado. E a gente pode fazer isso, né? Aí depois a gente vai trocar a direção, n-1 para baixo e 1 para o lado, n-1 para o lado, n-1 para o lado, vai fazendo isso. A gente quer fazer isso, se eu não me engano, é n-1 vezes, né? Que a gente quer parar nessa casinha aqui. Então, vou fazer duas coisas. Eu vou fazer a nossa direção horizontal vai ser o leste e a nossa direção vertical vai ser o norte. Tá? Aí aqui a gente começa então. Para em n-1, a gente quer andar para cima, né? Só que isso é n-1. Perfeito. Então aqui a gente quer primeiro andar para cima e depois andar uma vez para o lado. Aí depois andar para baixo, uma vez para o lado, andar uma vez para o lado. Então vamos fazer isso. Então aqui a gente faz a nossa ação.
E aqui a gente se move na direção vertical. A gente vai fazer isso n uma vez. Quando chegar aqui, a gente vai falar com a nossa direção vertical. Não precisa do campus, né? Porque a gente já está aqui no campo. A gente só precisa ir na direção oposta. E aí aqui a gente vai fazer uma ação e a gente vai mover na horizontal. Ok. Depois que a gente fizer isso, a gente vai estar aqui. Que a gente vai fazer isso n uma vezes. Quando a gente chegar aqui, então agora a gente tem que andar n-1 descendo. Sendo que a gente já vai ter mudado o opostos ali, né? Então ele já vai estar no caminho certo. Então a gente faz isso aqui n-1 vezes. E aí a gente faz ação move de vertical. E aqui a gente pode botar que de vertical é igual a opostos do de vertical. Ok. E aí aqui para cá a gente faz n-1 vezes na direção horizontal. Então a gente pode botar aqui no final de tudo que a gente quer mudar a direção do horizontal também. Para que chegar aqui. Poder mover na direção horizontal. Eu acho que isso aqui talvez não precise, porque a gente não vai mais mover na vertical, né? Depois que a gente descer, aí a gente vira para horizontal só. E beleza. A gente pode botar os opostos aqui para ficar mais perto, né? Perfeito. Então, beleza. Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Uma forma da gente testar, né, se o movimento do dinossauro vai dar certo, é a gente trocar nessa parte aqui do tio. Logo no começo do jogo, né? No começo do jogo a gente faz esse teste, né, com o tio, para ver se ele vai fazer a movimentação correta. Então, vamos lá. Ó, ele tá indo um a mais, ele tá fazendo n-1, era para ele deixar essa parte aqui livre. Então, isso aqui é n-2. Vamos lá, de novo. Ah, não, n-2 agora ele tá indo... Tá, perfeito. Então, a gente vai ter que fazer uma vezinha só. A gente tem que ir na vertical. Pra gente poder, né, chegar. Então, beleza. Ele deixou um ali livre. Ok. Perfeito. E aí ele voltou de volta pro começo. Ou seja, esse tio aqui funcionou bem no começo do jogo, né? Que a gente estava fazendo essa parte, né? Então, aqui a gente validou. Ele fez tio em todos, quer dizer que ele passou em todos uma vez só. E ele voltou de volta pro começo. Só que dessa vez sem dar a volta. Então, isso aqui funcionou. A única coisa agora que falta pra gente saber é se ele está fazendo isso em n ao quadrado movimentos. Que é o que a gente quer. A gente quer que ele faça na quantidade mínima de movimentos. Então, vamos avaliar ali quantos movimentos que a gente está fazendo. A gente está fazendo 1 mais n-1, n-2, mais, ó, que é esse daqui. Esse daqui é n-1, n-1. E esse daqui é n-1 também. n-1. E aqui também n-1. Tem muitos n-1, é esse mesmo? Deixa eu ver. É porque esse daqui é 1. Esse daqui é n-1, n-2. Esse aqui é só n-1, n-1 e n-1. Tá. Então, pelo visto, tá certo mesmo. E aí, se a gente fizer essa conta, vai ser n ao quadrado menos 3n mais 2 mais 3n menos 3. Então, aqui a gente corta esse com esse. E esse daqui a gente corta 1 mais 2 com menos 3 e vai ficar só o n ao quadrado. Então, beleza, a gente está fazendo isso em n ao quadrado movimentos. Ou seja, essa versão ótima do movimento, passando em todos, uma vez só, voltando no começo com a menor quantidade de movimentos possível. Então, perfeito. Então, a gente tem aqui a movimentação do nosso dinossauro. Então, a gente pode deixar assim, se a gente quiser, ou a gente pode fazer o movimento normal, né? O nosso a gente consegue dar a volta. Então, era o que a gente estava usando desde o começo. Agora, a gente precisa de alguma coisa que desbloqueie o dinossauro, só para a gente ver se essa parte aqui da verificação com a maçã, que fica mais tranquilo de escrever.
que dá pra gente desbloquear com o dinossauro aqui? Vamos ver. A gente consegue desbloquear essa aqui, né? Policultura. Então, vamos colocar aqui. Policultura. Vamos conferir. Vamos botar de um jeito assim que dá pra vocês verem o bonde. Vamos botar aqui mais na parte do verifica. Vamos lá. Tá, ele já desbloqueou. Ué, por que ele já desbloqueou? Não tem a policultura. Ah, não fez? Ué. Ah, tá, perdão, gente. É que eu esqueci de colocar no gerenciador. Tem que colocar que a gente tem que registrar que agora a gente sabe fazer osso. Vamos lá. Então aqui a gente sabe fazer osso. Bone. A planta é a maçã. E se a gente ver aqui na maçã, a gente consegue ver que precisa de cacto. Beleza. O cultivo vem do dinossauro, modo dinossauro. E aí a gente vem aqui e bota que a gente quer importar o dinossauro. Aí volta pra cá. Tem um ciclo de início? Não. Agora, o custo do nosso ciclo vai ser que a gente quer pegar todas as maçãs do campo. Então, é campo vezes campo N. E a produção do ciclo é o tamanho do dinossauro. O dinossauro ele vai ocupar o campo inteiro. Então, vai ser... E a gente vai ganhar o quadrado disso. Então, perfeito. A gente já tem aqui o nosso osso. Dinossauro, botei com S só. É com 2S. Tá, vamos lá. Ver se a gente consegue fazer o dinossauro agora. Ó. Então, o dinossauro agora vai seguir o caminho que a gente estipulou. E aí a ideia é que é um caminho fixo. Como é um caminho fixo, significa que o dinossauro ele nunca vai esbarrar nele mesmo. Então, é ali. Então, olha lá, como é um caminho fixo, ele vai só seguir o caminho fixo até ele encher tudo. Aí esse é um método que demora um pouco, mas que ele vai, com certeza, encher o bode inteiro. Ó, uma coisa que aconteceu aqui, gente, é que a energia acabou. Ou seja, a gente não dimensionou a energia bem para esse caso aqui. Então, a energia acabou, a gente está vendo que o dinossauro ele ficou mais lento. Apesar de que o dinossauro ele fica mais rápido a cada maçã que ele come, agora ele está mais lento por causa da falta de energia. Então, uma coisa que a gente vai ter que fazer é trocar o jeito que a gente está dimensionando a energia. A energia, ela não é só equivalente ao custo, né? A gente tem o custo de energia, ele é diferenciado, né? Muitas das vezes ele não é o custo da produção. Por exemplo, aqui a gente está vendo que a gente está andando, né? E a gente colocou ali que o custo era n ao quadrado, né? Só que para cada maçã, no pior caso, a gente vai ter que andar isso tudo de novo. Então, o custo de energia dessa parte aqui é bem maior. Mas, ó, a gente tá vendo ali o que ele tá fazendo. Ó, ele tá colocando maçã. Enquanto tiver maçã, a gente continua. Ó, tá chegando. Tá, e o critério de parada não funcionou. Porque ele não tá mais pegando maçã. Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui, se consigo ver. É, o tudo bem tá true. Tá, esse critério aqui não funcionou. Então vamos para outro critério que eu tinha descrito, que é justamente olhar todas as direções, né? E ver se a gente... Ó, se tem alguma direção que a gente consegue se mover, a gente pode dar return. Se não, se a gente não tá return em nada,
vai ser falso. E aí esse pode ser o novo critério de parada. Aqui a gente tá sem energia. Deixa eu ver se ele, quanto de energia ele dimensionou pra gente. Cadê? A partir do gerenciador? Onde que eu posso ver isso? Alcança objetivos. Não, ainda não foi nessa parte. Tá, ele desbloqueou o negócio da policultura. A gente pode fazer isso de novo. Só pra eu ver quanto de objetivo. Eu posso até botar um breakpoint aqui, né? Aí ele fica bem lento quando tá sem energia, né? Tá. Aqui ele colocou 5 de energia. 5 de energia não é o suficiente. Então a gente vai ter que. Olha, ele tá fazendo ali. Ele com certeza vai conseguir mais do que 5, só que 5 de energia não dá, né? Então o que que a gente vai ter que fazer aqui pra gente arrumar isso? A gente pode criar um custo. O custo do ciclo ele é de acordo com. Realmente, a gente precisa de n ao quadrado maçãs. E com n ao quadrado maçãs a gente vai gerar n ao quadrado ossos. Beleza. N ao quadrado, né? Ou seja, n é a quarta, né, de ossos. Então, a ideia aqui é que a gente crie um novo campo que vai ser o custo do ciclo de energia, né? O custo da energia daquele ciclo. Então, por exemplo, no pior caso do dinossauro, a gente vai ter que andar o campo inteiro para pegar cada maçã. Então, esse aqui é o pior custo de energia que pode ter. E aí a gente pode pensar no custo de energia de todo mundo, né? Custo de energia do ciclo. Qual que seria o do... Seria 301, né? E aí cada... A gente viu que a complexidade era o O de N, né? Só que o O de N, sendo que o N é o tamanho do campo. Então seria 301 vezes o tamanho do campo inteiro, né? De substância estranha é o mesmo custo da policultura. Na policultura, a gente tem que plantar o campo inteiro, então também é o custo de plantar o campo inteiro. Aí no do cacto. O do cacto, a gente planta o campo inteiro e também tem o custo de ordenação. Então, o primeiro é plantar tudo. E o custo de ordenar é n ao quadrado, só que n dessa vez é o n mesmo. A gente vai fazer 2 vezes n, que são as linhas e as colunas, e cada um vai durar n. Beleza. O do girassol é o custo de plantar os girassóis e depois o custo de colher. O de colher a gente imaginaria, né, que para o campo inteiro a gente demoraria, sei lá, n para chegar, né? Vamos supor que a gente sempre sai do meio, né? Ou a maior distância que pode ter de um para o outro é 2 vezes n, na verdade. Porque, vamos supor, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente anda, ou está aqui, né? E vai andar assim. Ou n, né? Pode ser a soma, vai ser sempre n. Então, ok. Aí aqui, esse daqui vai ser, porque também tem o custo de chegar na abóbora, né? Então tem o custo de plantar as abóboras e o custo de replantar, né? 2 vezes campo, e aqui é o custo de chegar em cada abóbora, né? Então, não sei se eu tô, agora eu tô exagerando muito, né, com esses custos de energia. Acho que eu vou deixar, no caso da abóbora, acho que eu vou deixar só 2 vezes esse daqui mesmo. Porque tem o custo de andar até o lugar e tal, mas depende bastante, né, do que acontece. Vou deixar assim. E aí os outros podem ser esse custo de energia mesmo. Que é o custo do. E aí, aqui a gente tem o modo policultura, mas a gente não está considerando a policultura aqui, né, na produção. A gente talvez, se a gente considerasse que metade disso daqui é policultura e metade é normal, né? A gente conseguiria uma produção do ciclo mais. Então, assim, metade é policultura e metade. Tá? Policultura e metade é normal. Acho que talvez assim seria melhor, né? Só que a metade, aí isso aqui a gente está fazendo tipo associativa, né? Metade está sendo multiplicado por policultura e a outra metade está sendo multiplicada por um. Então é a soma de um com o outro. Então vamos colocar isso aqui.
Esse daqui das árvores a gente não multiplica mais por 3, porque isso aqui é só o arbusto. Isso aqui não tem a vírgula. A produção do ciclo aqui a gente coloca assim. E no outro aqui, que é o da substância estranha, aqui sim a gente multiplica por 3, porque esse aqui que é a das árvores. Tá. Então, isso aqui a gente está levando em consideração também a policultura e metade da produção. Metade da produção teve o bônus da policultura e a outra metade não teve. Isso aqui é só uma estimativa, tá? Então, aqui a gente também está fazendo o custo de energia, que é o quanto que a gente vai precisar. Então, no caso do dinossauro, o pior caso, né, é a gente fazer isso daqui. Talvez isso aqui esteja um pouco exagerado. Eu vou deixar sem a parte de plantar, só a parte de fazer mesmo a operação, né? E aí, nesse caso aqui, a gente planta um campo inteiro e depois a gente vai lá buscar. Acho que isso aqui tá pra ser assim também, né? Vamos deixar as coisas. Vamos deixar assim. Tá. Então, agora que a gente tem esse custo de energia, a gente pode usar esse custo de energia na hora da gente fazer aqui, ó, o cálculo objetivos. Agora não precisa ser mais com o custo do ciclo, pode ser com o custo da energia. Na hora que a gente for fazer, a gente usa o custo normal. Só que aqui, como a gente está calculando. A gente pode até chamar isso aqui de cálculo energia objetivos, né? Só para ficar mais claro que isso aqui é com energia. Calcula energia objetivos. Ou só calcula energia. Pode ser só calcula energia. E aí você passa o objetivo e sabe, né? Calcula energia REC, calcula energia. Tá, então isso aqui é o quanto de energia que a gente vai precisar para alcançar os objetivos. Então a gente vem aqui. E aí, como a gente está já claro que isso aqui é calcula energia, a gente pode transferir esse teto div para cá para dentro quando a gente for dar a resposta, né? Então, teto div. Então aqui a gente passa esse teto div para cá para dentro. E aí aqui a gente só calcula a energia. Beleza. Então, vamos ver se agora a gente consegue fazer uma estimativa melhor de energia pro dinossauro, né? Que a gente tá aqui com a policultura, é 50 mil. Vamos ver como é que fica. Pode até botar um breakpoint aqui, né? Pra gente ver. Porque antes a estimativa tava dando 3, né? 3 é um número muito pequeno, né? Vamos ver aqui agora. Agora tá 941, beleza. Então aqui ele tá estimando que com 941, né, de energia, a gente consiga fazer toda a operação que a gente quer para a quantidade de ossos. Eu tava preocupada na parte lá da energia que a gente tava dimensionando para menos, né? E realmente a gente tava dimensionando para menos, mas agora eu tô preocupada se a gente tá dimensionando para mais. Mas esse aqui é o que a gente tem para hoje. Vamos só definir direitinho o critério de parada, né, do dinossauro. E aí a gente já vai ter todos os nossos recursos. Beleza, o critério de parada funcionou. Então, show de bola. Dessa vez, então, a gente conseguiu fazer aí o algoritmo do começo até o final. E ele desbloqueou a policultura pra gente. Bacana. Então, nesse ponto do jogo que a gente está agora, a gente consegue gerar todos os recursos do jogo. Então, agora pode ser uma boa ideia para a gente fazer aí a parte que o jogo automaticamente toma conta de tudo. Ou seja, nesse ponto aqui, em vez da gente usar como conquistas o que é só o que a gente define, a gente pode vir aqui e dizer que a conquista é a lista de todas as conquistas que tem no jogo. Ó, contém todos os desbloqueios e melhorias no menu de pesquisa. Pode ser iterado com loop for. Então, beleza. No caso, você poderia fazer aqui, né? Para cada conquista em unlocks. Mas eu vou fazer um esquema diferenciado. Por quê? Porque nessa lista de desbloqueios, tem coisa que a gente já desbloqueou, né? Já fez completo. Ó, isso aqui, ó, tudo isso aqui a gente já completou. A gente não quer passar por isso daqui de novo.
toda vez que a gente der o play, né? Se a gente precisar dar play de novo, tem que passar por tudo de novo. A gente quer dar uma filtrada nessa lista aqui primeiro. Então a gente vai filtrar o que a gente já desbloqueou, né? Então a gente dá essa filtrada primeiro. Aí depois vai ficar com a lista só das coisas que ainda precisa desbloquear. Então vamos fazer essa parte. Então aqui, o que é interessante aqui pra gente? Eu vou fazer uma função aqui de inicializa, que ela vai fazer essas coisas aqui, né, que a gente já está fazendo de inicialização, e a gente vai inicializar aqui. Agora eu tô me perguntando se realmente precisa fazer isso toda vez, né? Porque a graça de fazer isso é fazer uma vez só. Na verdade, deixa eu pensar. Na verdade, depende, né? No começo a gente vai ter que fazer, acho que eu vou deixar esse inicializa aqui, e depois a gente arruma aqui, tá? Por enquanto deixa inicializa só aqui no começo que eu tô pensando, porque realmente não precisa ficar dando clear e movimento tilt toda hora, né? A graça é você fazer diferenciado. Tá. Então, mas aí a ideia do inicializa era que a gente pudesse, né, limpar a lista de conquistas também, né? Então, passar a lista de conquistas pra gente conseguir dar aquela filtrada. Deixa eu pensar se eu quero fazer isso na inicializa ou não. Acho que não, acho que eu posso fazer, inclusive, transformar isso aqui no auto. Filtra conquistas, talvez fazer uma parada assim. Porque aí se a gente desbloquear uma conquista, e aí filtra conquistas, se conquistas. Se não tiver mais conquista, a gente dá break. Aí acabou, né, o jogo. Escolhe conquista. Eu acho que dá pra fazer assim, né? Primeiro a gente filtra as conquistas. Aí se. E aí, por que é interessante fazer isso em todo o while true, né? Porque você vai desbloquear alguma coisa. Aí pode ser que você desbloqueie isso no máximo, né? Aí você filtra de novo. Acho que não tem problema filtrar, porque não tem tantas conquistas assim no jogo né, pra ficar demorando. Então acho que assim já tá de boa. A gente filtra. Que a gente. Se não tiver mais conquista pra fazer, a gente quebra o while true, né? A gente poderia botar while conquistas também, né? Que aí a gente pode fazer esse filtro conquistas no final, mas deixa eu pensar. Não, vamos fazer assim mesmo. Aí a gente tem o conquista, escolhe das conquistas. Se ele tiver conquista, ele vai escolher uma. Aí ele vai desbloquear, vai dar um flip. Talvez seria interessante a gente também printar qual que é a conquista, né, que a gente tá fazendo. Porque senão a gente não vai saber. Então, vamos lá. Então, vamos fazer essas duas funções aqui. Elas podem ser funções do gerenciador, né? Já que o gerenciador já está controlando essas coisas, né? Então, a gente começa com o filtrar. Então, aqui. Filtra conquistas, passando conquistas. E aí, aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer de trás para frente. E a gente vai perguntar o seguinte: se a gente ainda consegue desbloquear alguma coisa, ó, se a gente consegue desbloquear alguma coisa, se a gente não consegue mais desbloquear, porque já tá tudo feito, a gente assim. Essa é uma conquista completa, né? Mais completada. É uma conquista que o custo dessa conquista que não tem custo. Se não tem custo, é porque já está completada. Completa, né? Completada. Então, se essa conquista aqui já está completada, conquistas e a gente chega no conquistas da pop. O pop, ele retorna o elemento removido, ele remove o elemento, né? Você passa a pop i, remove o elemento no índice i. E a gente está fazendo de trás para frente porque se a gente tentar fazer na ordem certa e a gente remover, aí vai passar o for, aí o elemento que você deveria ver, se você deveria ver,
é o que tá na posição, só que porque você tirou e arrastou todo mundo, só que aí você vai ignorar. Então é mais fácil você fazer de trás pra frente, aí você remove, e aí o que for arrastado é o que você já viu antes, então você consegue voltar sempre. Então, filtro a conquista, você faz isso, você vê cada conquista. Se ela já for completada, você tira. Então, beleza, filtra conquistas. Aí você vai fazendo isso e você sempre vai ver uma posição válida, né? Porque você está tirando o final, então quando você volta, ainda é uma posição válida. E aí, daria para fazer um negócio que você faz isso só no começo. E aí, para cada conquista, você verifica se ela já foi desbloqueada e você tira. Seria uma parada tipo como se fosse 7, mas eu quero deixar em forma de. Deixa eu pensar se vale a pena trazer para 7, que aí você vai removendo. Você vai vendo se já tá. Deixa eu ver, em forma de 7, em vez de lista, né? Pegar só conquistas e conquistas são 7 em vez de lista. É... Tá, eu acho que. Eu acho que ok, dá pra ser. Tô pensando se dá pra ser mesmo. Porque eu quero fazer uma outra coisa com isso lá na frente. Tá, eu acho que a gente pode deixar a lista por enquanto. Se a gente puder usar 7 depois, a gente troca. Até porque isso aqui é menos eficiente do que tirar de um set. Então seria interessante a gente usar um set, sim. Mas vamos deixar essa escolha um pouco mais pra frente. Escolha a conquista. Que é o seguinte, aqui a gente vai ter agora as conquistas. Aqui a gente já filtrou, né? A gente já sabe que as conquistas já estão tudo certo. E agora a gente vai fazer o seguinte: se vocês quisessem, vocês poderiam colocar o filtro conquistas dentro do escolha conquista, né? Mas eu acho que assim, tendo essa garantia de que tem pelo menos alguma coisa, eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque agora a gente quer escolher qual é a conquista que a gente quer desbloquear. E aqui a gente pode. Vocês podem ou fazer uma lista de conquistas mesmo, que aí não precisaria ser. Em vez de ser um negócio automático, poderia ser um negócio que vocês montam a lista. Ah, eu quero desbloquear primeiro esse, depois esse, depois esse. Né? Fazer assim. Ou vocês podem usar um critério, né? Um critério automático. E esse critério automático pode ser o quanto de energia que você vai gastar. Então, para cada conquista, a gente já sabe quanto de energia que a gente vai gastar para cada coisa. Então, se a gente usa isso como um método para ver, a gente vai ver o. A gente vai precisar. Toda vez que a gente quiser escolher uma conquista, a gente passa um vetor dessas conquistas e a gente escolhe desse vetor qual que gasta a menor energia. E gastar a menor energia não é um negócio que você pode fazer, que não é um negócio fixo, né? Depende de quantos itens você tem. Então, por exemplo, a gente não costuma fazer muito tesouro, mas a gente tem, a gente, quando a gente faz o tesouro, ele gera bastante tesouro. Então, assim, dá pra, dá pra fazer, quando você gerar tesouro, você vai gerar um monte de uma vez. Então, as coisas que vão ter tesouro, elas vão ficar mais baratas. Todas as coisas que têm tesouro vão ficar mais baratas quando você escolher fazer o tesouro pelo menos uma vez. Então, essas coisas, essas nuances que fazem com que a gente tenha que calcular o custo toda vez, porque o custo vai mudar de acordo com o seu inventário. Então, já que a gente vai precisar mudar o custo toda vez, é melhor a gente então ver todas as conquistas, ver quem tem o menor custo e escolher na hora. Ao invés de você guardar o custo, e aí você poderia fazer uma heap, né? Se você guardar o custo ele fosse fixo, você guardava ele na heap. Mas depende muito da quantidade de itens. Você tem outros critérios que você podia fazer, por exemplo, 64 mil cenoura. Então eu pego 64 mil e multiplico, né, para conseguir quantos de grama e quantos de. Que é mais ou menos o que a gente faz, só que a gente faz baseado no inventário. E aí, como o inventário muda, é melhor a gente fazer dessa forma aqui, né, pela energia. A gente já tem a função pronta e só tem que executar ela toda hora. Então, aqui, nessa parte aqui da conquista, a gente já sabe que a gente tem pelo menos uma conquista, porque a gente executa o filtro a conquistas antes. Então, aqui a gente teria. Vamos fazer o seguinte: vamos botar o filtro a conquistas aqui dentro mesmo, só pra gente ter essa certeza. A gente passa conquistas, a gente filtra. Se não tiver mais conquistas, não retorna nada. Aqui a gente pode tirar essa parte. Se a gente retorna nada, a gente break.
E aí a gente printa a conquista, objetivo, alcança o objetivo. Perfeito. Então, a gente vai e coloca o filtro conquistas aqui. Se não tiver conquista, retorna nada. Se tiver conquista, a gente vai botar aqui a melhor conquista. É essa daí, a primeira, né? E o menor custo é igual ao calcula energia dessa conquista. Dessa conquista não, né? Do custo dessa conquista. Tá. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai ter para cada conquista em conquistas, a gente vai calcular o custo, calcula a energia do custo dessa conquista. E se esse custo for menor do que o menor custo, então o menor custo é igual ao custo e a melhor conquista é igual à conquista. Então, essa forma aqui, gente, que eu estou fazendo, é a forma mais rápida que a gente tem de comparar. Então, aqui a gente bota melhor conquista. Aí você se pergunta, Tecna, por que você não faz o insertion sort aqui, né? Por que você não coloca o custo aí e faz a tupla, né? E aí você consegue ordenar. Porque aqui a gente só está interessado no melhor. No outro lado do labirinto, a gente fez a ordenação porque a gente está interessado em ir em todas as direções. É só que a gente quer decidir em que ordem que a gente vai. Já nesse caso aqui, a gente só está interessado em uma conquista. Qual é a melhor conquista? A gente não quer ordenar as conquistas e fazer. A gente quer fazer todas, só que como o custo muda, a gente vai ter que fazer isso aqui de novo. Então é como se, se o custo muda, eu vou ter que trocar o valor de todas as tuplas, né? E ordenar de novo. Então, como a ordenação é, nesse caso aqui, até o insertion sort n ao quadrado, isso daqui que a gente está fazendo é n. Ou seja, é muito mais rápido. Porque a gente só estava passando pelo vetor uma vez. E aqui também não daria para a gente fazer com heap. A heap seria até mais rápido, seria log de n. Só que com a heap o custo muda, porque depende do inventário. Então, como o custo muda, você teria que ter um jeito de adaptar a heap para mudar o custo, né? E aí, adaptando a heap, você tem que trocar a ordem das coisas. Então, acaba que esse daqui é o jeito mais simples e funciona. Então, a gente tem aqui agora um jeito de escolher de acordo com a energia. O que gasta mais energia é o que a gente vai escolher para conquistar. Então, beleza. Então, agora que a gente tem esse sistema automático, a gente tem uma coisa, que é o seguinte. Vamos supor que a gente queira desbloquear a expansão. Cadê a expansão? Esse aqui, ó, expandir. Desbloquear a expansão significa que a gente vai mudar o valor de algumas variáveis aqui, ó. Aqui a gente está considerando isso daqui, e isso daqui deu certo até agora, por quê? Porque a gente fica dando play no negócio. Então, mesmo que a gente desbloqueie a expansão, a gente dá play, desbloqueia a expansão e o programa para. Num cenário que o programa continua, esse valor aqui vai ficar desatualizado. Ou seja, a gente precisa fazer alguma forma de inicializar, e essa inicialização ela tem que ser executada toda vez que desbloquear alguma coisa, né, que mude o valor dessa variável. No caso aqui seria a expansão. Então, bota aqui o global n, metade n. E aí a gente tem que mudar o valor dessa variável. Então, toda vez que tiver uma expansão, a gente vai ter que fazer esse metade, esse inicializa aqui de novo. Então, aqui a gente pode deixar, né? Opa, não. Pode deixar campo movimento til. Aí aqui a gente pode colocar campo inicializa. Que a gente vai inicializar os valores do campo. O resto não precisa, né? O direções opostas do delta sempre vai ser a mesma coisa. Mas o n metade n mudam. Então a gente deixa aqui. Aqui no inicializa a gente pode até passar a conquista, né? Atrelada com isso. Então, se a conquista for expansão, a gente faz o campo de movimento. Aqui eu vou fazer o campo de movimento que precisa. A gente precisará no começo e toda vez que fizer a expansão. E o resto aqui, a gente poderia colocar o campo inicializa também, toda vez que faz a expansão, porque é só quando tem a expansão que muda. Inclusive, isso aqui tem que ser feito antes. Isso aqui também.
aqui eu posso botar... Vou roubar um pouco e botar que é um expand. E aí não precisa fazer isso aqui. Tá. Então, quando é um expand, a gente inicializa o campo, a gente ara o campo, porque esse aqui é o que vai dar o clear, que a gente pode até tirar o clear, né? Pode botar o clear aqui embaixo. Tá? O que mais que a gente tem? Agora tem o gerenciador também. Por quê? Porque o gerenciador, ele precisa... Deixa eu ver. Ordem e recursos. Olha, ele está usando o campo N. Então, se a gente está trocando o campo inicializa, a gente tem que trocar... A gente tem que fazer um gerenciador de inicializa também. E aí aqui a gente faz o seguinte. Aqui também tem uma coisa que é... A gente tem esse ordem, a gente tem esses recursos, mas eles não estão sendo expostos. Então, eu vou deixar eles assim... que eles são coisas que a gente só usa aqui. Então eu coloquei isso daqui. Normalmente a gente não coloca, a gente só coloca em coisa que a gente coloca underline em coisas que a gente não quer que apareça externamente. E coisas que a gente quer que apareça a gente não coloca. Isso não é reforçado pela linguagem, né, de jeito nenhum. Só que é um negócio que é uma convenção, né? Fazer isso em Python. Que quando é uma coisa com underscore, quer dizer que é uma coisa que não está disponível. Tá. Provavelmente vou ter que copiar isso e colar em vários lugares. Aqui no caso é só recursos. Então aqui é recursos. Aqui a gente usa ordem só. Aqui a gente não precisa de nada, aqui a gente precisa dos recursos. O que tiver errado também ele vai me avisando. E aqui é o global ordem. Ok. E aí aqui fica a mesma coisa. Então, o que está acontecendo aqui é só que a gente colocou isso daqui numa função, ó, que ele está inicializando os valores de acordo com o campo N. Então, ele tem que fazer a inicialização do N aqui também. Aí vocês poderiam falar, você pode botar o campo inicializa aqui dentro, né? Não, eu vou fazer cada coisa separado. Só para ficar mais claro aqui qual que é a ideia. Então, a ideia aqui, primeiro você coloca o N e depois você coloca o gerenciador. Na verdade, esse daqui do gerenciador, a gente vai usar para várias coisas, porque o nível do unlocks, ele aumenta o tempo todo, né? Então, o gerenciador inicializa, ele é para tudo. Ele não é só para expansão. Qualquer coisa que você desbloquear, ele vai aumentar o nível de alguma coisa aqui. Ele vai mexer com alguma coisa. Então, esse do gerenciador é o que você precisa fazer mais. Eu acho que não tem problema a gente fazer isso aqui tanto para o campo quanto o gerenciador. Não custa tanto assim. É só que quando for o expand, a gente vai fazer o movimento de arar a terra. Porque o expand, ele limpa tudo. Então, a gente ara a terra. No começo, a gente quer arar a terra porque a gente vai fazer o nosso próprio clear. Tá. Então, aqui a gente tem agora um sistema automático aqui de desbloquear as coisas. E eu quero fazer esse sistema automático até a gente chegar na Mega Fazenda. A Mega Fazenda eu não quero desbloquear, eu quero só que, se for a Mega Fazenda, a gente termina esse vídeo. Mega Farm Break. Não, faz um flip, dá a carinha no porco e break. Então, quando for a Mega Fazenda, a gente termina o vídeo. Então, vamos ver aqui. Primeiro ele vai arar a terra. A gente passou ali com o Expand. Porque o Expand ele dá um clear. Opa. Ordem nunca foi definido. Ok. Esse foi o último. Tá, vamos lá. Ele botou ali para desbloquear cenouras, né? Mais um nível para cenouras. Foi o que ele decidiu ali que tinha um menor custo de energia. Ó, desblocou as cenouras. O labirinto. Foi. E a Mega Fazenda. Beleza. Então, ó, ele desbloqueou um nível das cenouras. Um nível do labirinto. E agora ele já podia desbloquear a Mega Fazenda, mas ele não vai. Porque, né? A gente falou que a gente não gostaria. Outra coisa que dá pra desbloquear é a árvore. Eu acho que ele botou a Mega Fazenda na frente. Então, porque tá empatado, na verdade, né? Os dois dá pra fazer.
Então, deixa eu só colocar aqui, só para ele desbloquear as árvores ali. E aí sim a gente pode terminar o vídeo. Vamos lá. Desbloquear as árvores, ele já tinha. Oh, meu Deus, calma aí. Não. Ah, tá. E o que aconteceu é que só tinha árvore na lista, ainda dá para desbloquear a árvore, então ele ia tentar fazer 307 mil fenos, né? E aí, como a gente viu que ele não desbloqueou o Expand, ele não precisou arar tudo de novo. Ele fica com o arado que já tava. Então, beleza. Vou voltar lá para a lista de unlocks. Aí ele vai tentar desbloquear a Mega Fazenda, porque é o que já tá para desbloquear. Mas eu não vou deixar de desbloquear a Mega Fazenda. A gente vai encerrar esse vídeo. Então, ó, deu carinho no porco e beleza. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí do dinossauro, a gente fez um ciclo hamiltoniano, que ele consegue pegar todos os ossos. E agora a gente finalmente montou o nosso sistema para ir desbloqueando as coisas automaticamente. Então, a partir desse ponto, o jogo ele já consegue se jogar. Só que, se vocês forem conferir, ainda tem muita coisa pela frente, ó. Tem várias, que tem expansão. Ó, a expansão tá no nível 6/9, nice. Só que ainda falta muito, ainda falta 3 níveis aqui. Nossa fazenda pode ficar muito maior. Então, na próxima parte, a gente desbloqueia a Mega Fazenda, que ó, já tem um spoiler, é mais drones, e isso vai mudar o jeito que a gente lida com cada um dos recursos que a gente tem, com cada coisa que a gente produz. Então, vamos que vamos, espero ver vocês aí na próxima parte, espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Qualquer coisa, pode deixar aí nos comentários se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês não entenderam alguma coisa, vocês também podem perguntar. E é isso, gente. Valeu. Tchau.